Você já sentiu que algo profundo está acontecendo com você? Algo que não consegue explicar com palavras, mas que seu coração reconhece como verdadeiro? Hoje você vai descobrir o que Jesus advertiu há 2000 anos e o que Carl Jung confirmou através da psicologia profunda. Existe um momento na jornada da alma onde não há mais volta. Um ponto de não retorno. E se você está aqui agora, assistindo este vídeo, talvez seja porque sua alma já cruzou esse portal. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar hoje vai mudar completamente sua compreensão sobre o que está acontecendo na sua vida neste exato momento. Nos evangelhos, Jesus disse algo que a maioria das pessoas nunca compreendeu verdadeiramente. Ele falou sobre o momento em que o espírito desperta e não pode mais voltar a dormir. Ele usou parábolas, símbolos, histórias que somente aqueles com ouvidos para ouvir conseguiriam decifrar. E Carl Jung, o psicólogo mais revolucionário do século XX, dedicou sua vida inteira a entender esse mesmo mistério. Jung descobriu que existe um processo na psique humana que ele chamou de individuação. É o caminho onde a alma se torna consciente de si mesma, onde você deixa de viver no automático, deixa de ser controlado pelos padrões inconscientes, pelas crenças que seus pais plantaram em você, pela sociedade que te programou desde criança. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Uma vez que esse processo começa verdadeiramente, não há mais como voltar atrás. É como se você acordasse de um sonho profundo e pela primeira vez visse a realidade como ela realmente é. E quando você vê a verdade, quando você realmente vê, não consegue mais fingir que não viu. Jesus alertou seus discípulos sobre isso quando disse: "Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Ele não estava falando sobre agricultura. Ele estava revelando uma verdade psicológica e espiritual profunda. Quando você inicia o caminho do despertar, olhar para trás pode destruir tudo. Você conhece a história da mulher de Ló? Ela estava fugindo de Sodoma e Gomorra, cidades que representam a velha consciência, os velhos padrões destrutivos. O anjo disse claramente: "Não olhe para trás", mas ela olhou e se transformou em estátua de sal. Por quê? Porque quando você desperta e tenta voltar para a velha vida, você se petrifica. Você fica presa entre dois mundos. Você não consegue mais viver como antes, mas também não avança para o novo. Carl Jung estudou esse fenômeno profundamente. Ele chamou de neurose. A neurose, segundo Jung, acontece quando você está dividida entre quem você era e quem você está se tornando. Quando uma parte de você quer evoluir, mas outra parte tem medo e se agarra desesperadamente ao conhecido. E sabe o que é mais fascinante? Jung descobriu que essa divisão interna causa mais sofrimento do que qualquer situação externa. Você pode estar em um relacionamento tóxico e sofrer. Mas o verdadeiro inferno começa quando você desperta para a toxicidade, vê claramente o que está acontecendo, mas não tem coragem de sair. Esse é o momento que Jesus e Jung estavam advertindo. Deixe-me te contar uma história real que vai ilustrar perfeitamente isso. Conheci uma mulher chamada Beatriz. Ela tinha 42 anos e estava em um casamento de quase 20 anos. No papel, tudo parecia perfeito. Marido trabalhador, 2 filhos lindos, casa própria, estabilidade financeira. Mas Beatriz estava morrendo por dentro. Durante anos ela fingiu, sorria nas fotos de família, cozinhava, limpava, fazia tudo o que uma boa esposa deveria fazer. Mas por dentro, algo estava gritando, sua alma estava sufocando. Ela me disse: "Eu sinto que estou traindo a mim mesma todos os dias." Então aconteceu. Um dia, lendo um livro de espiritualidade, Beatriz teve o que Jung chamaria de experiência luminosa. Foi como se uma luz se acendesse dentro dela. Ela viu claramente, pela primeira vez em 20 anos, que estava vivendo a vida de outra pessoa.
Não era a vida dela, era a vida que seus pais esperavam dela, a vida que a sociedade aprovava, mas não era a vida da sua alma. E aqui está a parte crucial. Depois desse despertar, Beatriz tentou voltar. Tentou fingir que não tinha visto o que viu. Tentou se convencer de que estava tudo bem, que ela deveria ser grata pelo que tinha. Mas era tarde demais. Ela tinha cruzado o limiar. E como a mulher de Ló, tentar voltar só a petrificou mais. Ela entrou em uma depressão profunda. Começou a ter ataques de pânico. Seu corpo estava gritando o que sua boca não conseguia dizer. Você não pode mais viver essa mentira. Jesus sabia disso. Por isso ele disse: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Quando um homem o encontra, vende tudo que possui para comprar aquele campo. Tudo. Não metade, não 80%. Tudo. Porque quando você realmente vê a verdade, quando você realmente desperta, não existe meio termo. Você não pode viver com um pé no velho mundo e outro no novo. Você não pode servir a dois senhores, como Jesus também disse. Carl Jung experimentou isso na própria pele. No auge da sua carreira, respeitado, famoso, trabalhando ao lado de Freud, Jung teve seu próprio despertar. Ele percebeu que estava construindo sua vida sobre as teorias de outro homem, que estava traindo sua própria verdade interior. E o que Jung fez? Ele se afastou de tudo, renunciou à fama, ao reconhecimento, aos privilégios. Entrou no que ele mesmo chamou de confronto com o inconsciente. Foram anos de solidão, de medo, de incerteza. Seus colegas pensaram que ele tinha enlouquecido. Mas Jung sabia que não havia volta. Ele tinha visto o chamado da sua alma e não podia mais ignorá-lo. Essa é a verdade que ninguém te conta sobre o despertar espiritual. É doloroso, é solitário, é assustador. Porque quando você desperta, você percebe que a maioria das pessoas ainda está dormindo. E elas vão tentar te convencer a voltar a dormir também. Sua família vai dizer que você mudou, que não é mais a mesma pessoa. Seus amigos vão se afastar porque sua nova energia os incomoda. Eles preferem você como era antes, previsível, controlável, dormindo. Mas aqui está o que Jesus e Jung entenderam profundamente. Esse desconforto, essa sensação de não pertencer mais, é um sinal de que você está no caminho certo. Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim separar o filho do pai, a filha da mãe. Ele não estava sendo cruel. Ele estava revelando que o despertar espiritual sempre causa separação. Separação entre quem você era e quem você está se tornando. Separação entre você e aqueles que querem te manter na velha versão de você mesma. Jung chamava isso de morte psicológica, e é uma morte real. Partes de você precisam morrer para que a verdadeira você possa nascer. Seus velhos mecanismos de defesa, suas máscaras sociais, suas crenças limitantes, tudo isso precisa morrer. E sabe qual é a parte mais assustadora? Quando essas partes começam a morrer, você sente que está morrendo, porque você se identificou com elas a vida inteira. Você pensava que suas máscaras eram seu rosto verdadeiro. Você pensava que suas crenças eram a realidade. Por isso Jesus disse: quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por minha causa vai encontrá-la. Ele estava falando sobre esse processo de morte e renascimento psicológico. Você precisa perder o falso eu para encontrar o verdadeiro eu. Você precisa deixar morrer a versão de você que foi construída para agradar os outros, para sobreviver, para ser aceita. E isso dói. Dói como o inferno. Mas do outro lado dessa morte, existe algo que Jesus chamou de vida eterna e Jung chamou de self. É a sua essência verdadeira. Aquela parte de você que sempre esteve lá, esperando ser descoberta. Aquela parte que não nasceu e não pode morrer. Aquela parte que é infinita, divina, completa. Voltando à história de Beatriz, ela finalmente teve coragem de atravessar. Depois de meses de sofrimento, ela tomou a decisão.
Conversou honestamente com o marido. Pediu o divórcio. Enfrentou a rejeição da família, perdeu amizades, foi julgada, criticada, condenada. Mas sabe o que ela me disse 6 meses depois? Pela primeira vez na vida, eu sei quem eu sou. Pela primeira vez, eu estou viva de verdade. Esse é o ponto sem volta que Jesus e Jung estavam falando. Quando você prova da vida verdadeira, da consciência verdadeira, do amor verdadeiro, você não consegue mais se contentar com imitações. É como se você passasse a vida inteira comendo papelão e de repente alguém te desse uma fruta fresca. Você não consegue mais voltar para o papelão. Seu corpo, sua alma, todo o seu ser rejeita. Jesus usou a imagem do vinho novo em odres velhos. Ele disse que você não pode colocar vinho novo em odres velhos, porque o odre vai se romper. O vinho novo precisa de odres novos. Jung diria: a consciência expandida não cabe mais nas velhas estruturas da personalidade. Você precisa de uma nova estrutura, um novo jeito de viver, uma nova identidade. E aqui está a pergunta que vai definir o resto da sua vida. Você está pronta para atravessar? Ou vai continuar tentando voltar, se petrificando como a mulher de Ló, se dividindo entre 2 mundos, sofrendo a neurose de quem viu, mas não teve coragem de agir? Porque uma vez que você vê, você tem 2 escolhas. Você pode fingir que não viu, mas isso vai te destruir por dentro. A depressão, a ansiedade, as doenças psicossomáticas, tudo isso são sintomas da alma que está sendo traída. Ou você pode atravessar. Pode soltar o que precisa ser solto. Pode enfrentar o medo do desconhecido. Pode confiar que do outro lado da morte do falso eu, existe o nascimento do verdadeiro você. Jesus prometeu: quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Jung diria: quem encontra o self, encontra a fonte interior que nunca seca. Mas para chegar lá, você precisa atravessar o deserto. Precisa enfrentar seus demônios internos. Precisa passar pela noite escura da alma, como São João da Cruz chamou. E aqui está a verdade mais libertadora de todas. Você não está sozinha nessa jornada. Milhares de almas antes de você atravessaram. Jesus atravessou. Jung atravessou. Todos os místicos, santos, sábios de todas as tradições atravessaram. E todos eles deixaram mapas, pistas, ensinamentos, para que quando chegasse sua hora de atravessar, você soubesse que é possível, que tem um caminho, que do outro lado existe vida, alegria, paz, propósito. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa reconhecer que chegou o seu momento, que não é coincidência você estar assistindo este vídeo agora, que sua alma te trouxe até aqui porque você está pronta. Pronta para parar de fingir, pronta para parar de viver a vida dos outros, pronta para parar de trair a si mesma todos os dias. Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos que eu faço a você agora. Vocês também querem ir embora? E Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Essa é a resposta de quem cruzou o ponto sem volta. Não existe para onde voltar. Porque uma vez que você provou da verdade, da vida verdadeira, da consciência verdadeira, não existe volta. E sabe de uma coisa? Isso não é uma maldição. É a maior bênção. Porque significa que você finalmente está livre, livre da ilusão, livre da mentira, livre da prisão da falsa identidade. Jung disse algo profundo: não somos curados ao evitar nosso sofrimento, mas ao atravessá-lo. Jesus disse: a verdade os libertará, mas antes a verdade vai incomodar você profundamente. Porque a verdade exige mudança, a verdade exige coragem. A verdade exige que você deixe morrer tudo que não é autêntico. Então eu pergunto de novo: você está pronta? Pronta para atravessar? Pronta para não olhar mais para trás como a mulher de Ló? Pronta para colocar a mão no arado e seguir em frente como Jesus ensinou? Se você está, então saiba,
Este é o momento mais sagrado da sua vida. O momento onde você escolhe viver de verdade. Onde você escolhe honrar sua alma. Onde você escolhe a vida eterna que Jesus falou e o self que Jung descreveu. Não será fácil. Haverá momentos de medo, de solidão, de dúvida, mas cada passo que você der em direção à sua verdade, você sentirá mais vida fluindo através de você. Mais paz, mais alegria, mais propósito, porque você não foi criada para viver em agonia silenciosa. Você não foi criada para ser uma versão diminuída de si mesma. Você foi criada para brilhar, para ser inteira, para viver plenamente. Jesus avisou: quando isso acontecer, quando você despertar verdadeiramente, não haverá mais volta. E ele estava certo. Jung confirmou através da ciência da psique, e milhões de almas que atravessaram testemunham. É verdade. Uma vez que você acorda, você não pode mais voltar a dormir. E graças a Deus por isso. Porque do outro lado do despertar está a vida que sua alma sempre sonhou viver. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu que essas palavras foram ditas especialmente para sua alma, é porque você está pronta. Sua hora chegou. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Deixe nos comentários uma palavra que resuma o que despertou em você. E se você sente o chamado para continuar nesta jornada de despertar, de autoconhecimento profundo, de transformação verdadeira, inscreva-se neste canal, porque isso é apenas o começo. Há muito mais para descobrir, muito mais para despertar, muito mais para viver. Vá e não olhe para trás. Vá e atravesse. Vá e viva a vida que sua alma veio experimentar. Até nosso próximo encontro neste caminho sagrado do despertar da consciência.